Você não sabe como calcular o preço do produto que você vende ou do serviço que você presta e fica perdida no meio de um monte de planilha, informação, margem de lucro, porcentagem, enfim. Se você está precisando aprender como calcular o preço do produto que você vende, então fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar uma forma definitiva, sem planilha, sem cálculo, para você realmente entender o que é a precificação, o que é a dinâmica do cálculo de preço, para você nunca mais ter dificuldade de colocar o preço no seu produto ou no seu serviço. Seja muito bem-vinda a esse canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Fernanda Fressato e aqui eu te mostro as estratégias para você ter um negócio lucrativo. E uma das coisas que faz muita diferença para ter um negócio lucrativo é saber calcular o preço do seu produto. Muitas vezes, olha, muitas vezes, eu já vi várias pessoas que não têm lucro, que chegam pra mim e falam assim: Fer, eu não consigo, eu não tô vendo a cor do dinheiro, eu não vejo, não sei o que tá acontecendo. E um problema era um problema de precificação. Tinha uma precificação errada. Então, por isso, hoje eu quero te mostrar de uma forma definitiva e super prática como que você vai fazer para entender a dinâmica dos preços e como que você faz para calcular o preço do seu produto e do seu serviço. Antes de mais nada, eu preciso te explicar que a precificação tem 3 pilares. Ai, Fernanda, mas por que eu preciso saber isso? Por que eu preciso saber essa coisa teórica e chata? Porque é justamente entender esses pilares da precificação que vai fazer com que você entenda essa dinâmica do preço. O preço, ele é uma coisa dinâmica. Quando a gente fala em preço, a gente está falando em economia, a gente está falando em algo muito maior do que simplesmente pegar uma planilha, colocar o custo e colocar uma margem de lucro em cima. Não é isso. Existe uma dinâmica de preços de mercado. E é isso que eu quero que você entenda nesse vídeo. E é uma coisa muito mais simples do que você imagina. Então vamos lá. Primeira coisa é entender que a precificação tem 3 pilares e entender esses pilares da precificação. O primeiro deles é o custo unitário. O que é custo unitário? Custo unitário é quanto você gasta em cada produto que você vende. Simples assim. Você precisa saber quanto custa um produto que você vende. Então, se você trabalha com joias, semijoias, você vai vender esse colar, por exemplo. Você precisa saber quanto que ele custou para você. Quanto que esse colar custou, teve de custo sozinho para você. Ai, Fernanda, mas eu compro em quantidade. Eu compro uma caixa com 10 colares. Então você vai dividir o valor da caixa pelo valor de produto que vem dentro da caixa. Simples assim. Ai, Fernanda, mas eu fabrico o produto. Então você precisa saber o custo do seu insumo. Se você trabalha com confeitaria, por exemplo, e fabrica um bolo, você precisa fazer a conta para saber quanto que custa esse bolo para você, tá? Isso é custo unitário. Quanto de produto, quanto de material tem dentro de um produto que você vende, tá? Fernanda, eu presto serviço. Se você presta serviço, pense se tem algum material que você utiliza para prestar esse serviço. Por exemplo, você é massoterapeuta. Se você é massoterapeuta, você usa creme, óleo, enfim. É impossível eu saber quanto de creme que eu uso, né? O custo unitário desse creme. Não é, porque você vai fazer uma média. Então você compra um pote de creme hidratante. Quantas clientes você consegue atender com esse pote de creme hidratante? Eu consigo atender 20. Pronto, é só dividir o valor do pote por 20, entende? Mesma coisa se você é manicure, mesma coisa se você é nail designer, mesma coisa se você, enfim, qual seja o serviço que você presta, tá? Pense se tem algum material que você utiliza para atender uma pessoa. Esse material faz parte do seu custo unitário. Beleza, o que eu faço com esse custo unitário agora? Calma, primeiro estou te explicando os pilares da precificação, é importante entender, tá? Então, custo unitário, entendemos custo unitário e quanto custa cada um. Show, sem dúvidas até aqui. Segundo pilar é o custo de operação. O que é o custo de operação? É quanto custa para o seu negócio estar aberto e funcionando. Então, por exemplo, você tem uma loja física.
quanto que essa loja física te custa por mês. Ah, eu tenho funcionário, eu tenho luz, eu tenho água, eu tenho aluguel e eu tenho internet, por exemplo. Tudo isso custa R$ 6.000 por mês. Beleza, esse é o seu custo de operação. Fernanda, eu não tenho isso. Eu trabalho em casa, eu trabalho online, né? A minha loja é uma loja virtual. Beleza, você tem o custo do site, por exemplo, se você tem um site, você tem o custo da internet, porque a internet é uma coisa essencial no seu trabalho, e você pode colocar uma porcentagem do custo fixo da sua casa. Porque se você trabalha em casa, é importante que um percentual seja um percentual dedicado ao seu trabalho, porque você precisa desse espaço. Então, por exemplo, se você mora de aluguel, você pode colocar lá 10%, 20% que seja um percentual de custo de operação. Eu não gosto de colocar todo o valor, então você pode me falar assim, né? Mas por que eu não coloco todo o meu aluguel pessoal? Porque é pessoal. Quando a gente começa a misturar a coisa pessoal com coisas da empresa, é aí que não funciona, é aí que não dá certo, tá? Então, cuidado para quem trabalha em casa não jogar toda a despesa pessoal dentro da empresa, porque não é, beleza? Dentro do seu custo de operação vai ter o teu prolabore. O que é o prolabore? É uma espécie de salário do empreendedor. É importante você entender que você não vai ficar com todo o lucro do teu negócio. Então, sobrou R$ 2.000 do meu negócio esse mês, é tudo meu. Não, o que é teu, o que cabe a você é o seu prolabore. O restante do lucro, e se você já está tendo lucro, você pode ficar com ele, não tô te dizendo que não, o lucro é teu, você faz o que você quiser, mas é importante que você tenha alguns planejamentos para esse lucro, por exemplo, reinvestir no seu negócio. Então, o seu custo de operação é esse custo que você tem para manter o seu negócio funcionando. Dentro dele, o seu prolabore, beleza? Que é diferente de lucro, tá? Claro, isso a gente fala lá em gestão financeira, mas aqui é importante entender esse conceito. Tá, Fernando, o que eu faço com esse custo de operação? Calma, já chego lá o que você faz com cada coisa. Terceiro pilar da precificação é o valor de mercado. Na minha opinião, o pilar mais importante no cálculo de preço. O que é o valor de mercado? Todo produto ou todo serviço, ele tem um valor usualmente praticado no mercado. Ai, mas o meu produto é novo, ninguém vende no mercado. Não é tão novo assim, né? Convenhamos. Nada é tão novo assim que ninguém nunca vendeu. Se isso acontece, eu inclusive falo para tomar cuidado, porque se você está fazendo uma coisa tão inovadora que nunca ninguém fez, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque se nunca ninguém fez, talvez isso seja um problema. Mas não imagino que seja o seu caso. Então, você vai analisar o mercado. O que é analisar o mercado? É analisar a concorrência e analisar o comportamento de compra das pessoas. Dentro do nosso país, tem várias pessoas vendendo a mesma coisa que a gente vende. Se você presta um serviço local, então, por exemplo, você tem um restaurante, você presta um serviço local e você não consegue vender para o Brasil inteiro. Então você vai analisar o seu mercado. Qual que é o seu mercado? É o lugar onde você presta o serviço ou onde você vende o seu produto. Se você está na internet, por exemplo, e você coloca aquela famosa frase lá na sua bio do Instagram, enviamos para todo o Brasil, então o seu mercado ele é um mercado nacional e você precisa analisar esse mercado nacional da internet, certo? Então, outras pessoas que vendem produtos similares ao seu. Se você tem uma loja física e só vende no espaço físico, então você vai analisar o seu mercado, que é a sua cidade ou o seu bairro, é muito mais localizado. E essa análise de mercado, ela é composta de duas partes, né? A primeira é analisar a concorrência. Então, por quanto que as pessoas estão vendendo o produto que você vende? Quanto que elas cobram no serviço que você presta? E aí, você vai ver que esse valor, ele varia bastante, mas ele tem uma média, ele tem um padrão. E isso é bem importante a gente analisar, tá? É aqui que tá o grande segredo de tudo. Por quê? Quando a gente olha para esse mercado, a gente precisa entender que se as pessoas estão acostumadas a pagar um valor X, não adianta você cobrar um valor 3x sem ter uma boa justificativa para isso. Então, por exemplo, você mora numa cidade pequena, assim como eu, e as pessoas estão acostumadas a pagar R$ 30 numa pizza. Não adianta você
abrir um delivery de pizza parecido com o dos outros, inclusive, com a mesma identidade visual. Você não tem espaço físico, você só tem um número de WhatsApp e você tá cobrando R$ 50 na pizza. Se você não tem nenhuma justificativa para estar acima do valor de mercado, o seu cliente não vai pagar o valor que você está pedindo. E isso é preço. Preço, a gente forma o preço dessa forma, quando tem pessoas que pagam pelo preço que a gente está pedindo. A gente não quer ser conhecido como caro ou barato, essas duas coisas são ruins. Por quê? Caro é a percepção de que o produto não vale aquilo que está sendo cobrado. Então, é o caso dessa pizza. Todo mundo cobra 30, eu abro um delivery de pizza mais ou menos parecido, mais ou menos com o cardápio parecido ali de todo mundo, não tem nenhum diferencial aparentemente, o meu cliente não vai perceber valor, não vai perceber que a minha pizza vale 50. Em compensação, se nessa mesma cidade que todo mundo tem delivery, cobra R$ 30 pela pizza, eu vou lá e abro uma baita pizzaria, linda, uma fachada bonita, todos os atendentes uniformizados, coloco lá forno a lenha. Isso já é um diferencial por si só numa pizzaria, né? Um cardápio diferenciado, coloco lá uma pizza com queijo de búfala, olha que chique. E aí eu cobro 50, 60, 70 reais uma pizza, provavelmente o cliente vai perceber valor. Porque aí eu tô no mercado, eu tô cobrando bem acima do valor de mercado, mas eu tenho uma justificativa. Então, a grande questão da formação do preço é fazer com que o seu cliente tenha a percepção de valor que você está pedindo pelo seu produto, entende? O seu produto ele precisa parecer que vale o preço que ele está sendo cobrado. Não basta ele valer o preço que ele está sendo cobrado. O seu cliente precisa ver isso. Eu vejo que isso acontece muito com quem presta serviço. As nail designers são campeãs. Volte e meia eu recebo alguma delas lá na minha caixinha que fala assim: Fê, eu sou nail designer, eu cobro, todo mundo na minha cidade cobra 50 para uma aplicação de gel, só que eu uso um material muito melhor e 50 reais é pouco, eu precisaria cobrar 70, precisaria cobrar 100. O que eu faço? Você precisa mostrar para o seu cliente que o seu produto vale isso. Porque senão, se você tem um produto que aparentemente é igual a qualquer outro produto do mercado, não tem por que o seu cliente pagar mais. E aí você precisa concorrer com o preço de mercado. Por isso que eu falo que o valor de mercado é o principal pilar da precificação. Você pode até esquecer custo unitário e custo de operação. Se você souber, se você entender a dinâmica de preços de mercado, que é o que eu tô te falando agora, você consegue colocar preço no que você quiser, tá? Aí que vem as questões. O que eu faço com o custo unitário e com o custo de operação que estão lá atrás? Primeiro, com o custo unitário. É importante você saber quanto custa cada produto para você, é essencial. E é importante você conhecer também a margem de lucro usual do mercado, para ver se você está ali dentro. Então, por exemplo, usualmente no mercado, quem trabalha no ramo de alimentação costuma ter 100% de margem de lucro. Isso significa lucro? Não, isso significa margem de lucro. O que é isso? Se eu gasto R$ 5 para fazer esse prato, eu vou vender ele a 10. Se eu gasto R$ 20 para fazer esse bolo, eu vou vender ele a 40. Então, é uma margem de lucro, que é um percentual que você coloca em cima do custo unitário, tá? Essa margem de lucro do ramo de alimentação costuma ser em torno de 100% até mais, tá? Você precisa conhecer qual é a margem de lucro do mercado que você está inserido. Fernanda, significa que eu preciso seguir? Então é só eu pegar uma planilha, igual eu já vi muita gente ensinando por aí, você pega uma planilha, bota o custo unitário, bota a margem de lucro e pronto. Tá lá o preço. Claro que não, ser humaninho. Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? O mais importante, o que é? É o valor de mercado. Conhecer o custo unitário é importante para você saber se você não está tendo problemas. Porque um problema que surge, muito comum, recebi lá na minha caixinha do Instagram, inclusive, foi: mas o meu custo unitário bate o valor da concorrência. Aonde que eu estou errando?
você está errando na compra de insumos. Provavelmente, ou você fabrica, ou você está comprando de um fornecedor muito ruim e revende de um fornecedor que te cobra um preço muito alto. Quando a gente tem um negócio, a busca por bons fornecedores é uma das principais coisas do nosso negócio. A gente precisa ter fornecedores bons que a gente consiga trabalhar dentro do valor de mercado. Porque o que acontece muito, né? Galera que tem restaurante, galera que trabalha na alimentação, faz a compra onde? No mercado. Pega todo dia, vai no mercado e volta com sacolinha, como se estivesse fazendo almoço para casa. Gente, não faz isso. Não é assim que se tem um negócio. Um negócio, uma das coisas é procurar fornecedor. Se você tem um restaurante, você precisa procurar um fornecedor de alimentos. E é essa pessoa que vai fornecer para você. Entende? Você não vai comprar do mercado. Por quê? Porque o mercado fornece para o consumidor final. Você precisa de alguém que forneça para quem fornece, que é o mercado que a gente chama de B2B, business to business, né? Que é quem vende para quem vende. Tem muitos fornecedores por aí e você precisa encontrar um bom fornecedor. Não adianta nada você ir e comprar de quem vende para o consumidor final. Isso quebra o teu negócio, mas quebra o teu negócio, te deixa sem lucro. E aí você pode me dizer assim: ai, Fernanda, tá, eu achei um fornecedor de alimentos, mas aí, ao invés de comprar 1 quilo de arroz, eu tenho que comprar 50 quilos de arroz. Bem-vindo ao mundo dos negócios. Alguém disse que ia ser fácil? Não é tão difícil, mas existem as suas nuances. Empreender é isso, entende? Então, não adianta você achar que empreender é simplesmente ir no mercado, comprar um pote de leite condensado, um pacote de granulado, uma lata de Nescau, fazer brigadeiro e sair por aí vendendo. Você pode começar dessa forma? Pode! E você está empreendendo? Está! Mas você tem que parar de querer continuar assim. O nosso objetivo num negócio é sempre crescer. E um dos fatores de crescimento é justamente você assumir riscos. Então, entender que quando você compra de alguém que fornece para quem fornece, de alguém que é um fornecedor de alimentos, de alguém que é um fornecedor de malha. Então, se você tem uma loja de moda feminina, o teu objetivo não é ficar comprando sempre no Brás e revendendo. Isso funciona demais, funciona. Mas você pode ter um objetivo de comprar o tecido, contratar uma costureira, isso vai aumentar ainda mais a tua margem de lucro. Entende? Então, você precisa ter metas dentro do teu negócio. E aí, falando de metas, a gente volta lá, né? A gente volta lá pro custo de operação. Que aí você pode me dizer, tá, Fernanda, entendi o custo unitário, entendi que eu tenho que colocar a margem de lucro, entendi que às vezes eu tenho um problema ali de fornecedor, mas o que eu faço com o custo de operação? O custo de operação, ele serve para você saber quantos produtos você precisa vender para manter a sua máquina girando. Então, para manter o seu negócio funcionando, quantos produtos você precisa vender? E aí você faz uma média. Se você tem valores de produtos muito diferentes, tipo na livraria, a gente tem produto de 10 até produto de R$ 300. Eu faço uma média. Eu sei que a maioria das pessoas compra ali em torno de R$ 50. Quantas vendas eu preciso fazer para arcar com o meu custo de operação, tá? Lembrando que tem que tirar o custo unitário. Então, se a minha margem de lucro é 100% e eu tenho um custo de operação de R$ 5.000, a R$ 50 cada venda, eu vou precisar fazer mais ou menos aí 200 vendas por mês para manter o meu negócio funcionando. E aí, algumas dúvidas que você pode ter. Fer, embalagem entra no custo unitário ou entra no custo de operação? Depende. Se você tem uma embalagem individualizada que o produto precisa ter embalagem, entra no custo unitário. Por exemplo, quem vende brigadeiro. Para você vender um brigadeiro, você precisa colocar numa forminha, certo? Essa forminha entra no custo unitário do produto. Já quem vende produtos, por exemplo, moda feminina, ou eu que tenho a livraria, produtos que você vende em maior quantidade e que as pessoas podem comprar um ou podem comprar 10 e colocar na mesma sacola, ou então nem querer a sacola, enfim, nesse caso, as embalagens entram no custo de operação, tá?
faz mais sentido dessa forma. Então, você não adianta querer colocar uma embalagem no custo unitário se nem todo produto vai com embalagem, ou se nem todo cliente pede embalagem, ou se alguns clientes colocam mais de um produto na mesma embalagem. Entende? Então, nesse caso, embalagem, custo de operação. No caso de cada produto vai em uma embalagem e precisa ir em uma embalagem, vai no custo unitário, tá? Outra dúvida que muita gente me pergunta: o que adianta eu saber quantos produtos eu preciso vender então, né? Se o custo de operação é isso, só para saber quantos produtos eu preciso vender. É aqui que você vai definir as suas metas. Você vai definir metas de venda no teu negócio. Porque se você precisa fazer 20 vendas só para a tua máquina estar funcionando, 20 é a tua meta mínima da mínima da mínima da mínima. Você precisa fazer 20 vendas num mês. Ou seja, você vai trabalhar todo o teu planejamento, você vai trabalhar todo o teu negócio para você fazer 30, 40, 50 vendas no mês. Porque 20 é a tua meta mínima da mínima da mínima, entende? Então, quando eu falo que precificar é só um detalhezinho super pequeno dentro do negócio, é disso que eu tô falando. É sobre o preço ser só um pequeno detalhe, porque na verdade ele compõe a máquina que gira do teu negócio. Vendas, por exemplo, é uma coisa essencial dentro de qualquer negócio. Quando eu falo em vendas, estou falando para quem presta serviço também. Então, atender clientes, né? Isso também é vender. Isso é uma coisa essencial dentro do teu negócio. Então, você precisa entender que para manter a sua máquina funcionando, você precisa ter um preço alinhado com o mercado, lembrando que não é igual o mercado, tá? Não é o mesmo preço do mercado, mas ele está dentro do mercado. Você precisa entender que a dinâmica de preços do mercado existe e você precisa estar ali dentro. Quer ter um preço maior? Ótimo, tem que ter motivo para isso. E o seu cliente precisa perceber o motivo, não é você que diz: ah, mas eu tenho motivo. Tá, se eu sou o seu cliente e eu não percebo o motivo para isso, não faz a menor diferença. O seu cliente precisa olhar para o seu negócio e falar: nossa, vale. Sabe? Esse é o ideal. Você também não quer ser caro e também não quer ser barato. Você quer ter um preço que o seu cliente olha e fala: vale. Eu vou lá porque vale. Entende? Eu compro naquela loja porque vale. Eu contrato aquela manicure porque eu sei que vale. É isso que você quer. Você precisa fazer com que o seu cliente perceba o preço que você cobra. Saber o custo unitário é importante? É importante. Se o teu custo unitário está batendo a concorrência, provavelmente você tem um problema ali de compra, você tem um problema de fornecedor. Saber o custo de operação é essencial para saber como definir as suas metas. E aí a gente vai para um planejamento estratégico. Tenho quase certeza que aqui no canal tem um vídeo sobre planejamento estratégico. Dá uma olhadinha lá. É uma aula que eu dei, é uma aula bem antiga, mas está disponível e ela ainda é super útil para você, se você precisa entender um pouco mais sobre planejamento estratégico, sobre toda essa dinâmica, combinado? Espero que tenha te ajudado, espero que você nunca mais tenha dúvida na hora de definir o seu preço e espero que você entenda que não é uma planilha que vai fazer uma super diferença na sua vida, e sim entender a dinâmica de preço do mercado e a percepção de valor pelo seu cliente. Um beijo pra você. Não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu curtir no vídeo. Eu tenho que pedir isso pra você o quê? Lá no começo do vídeo, né? Mas não pedi, tô pedindo aqui no final. Então, pra você se inscrever e receber conteúdo toda semana. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.